Pessoal, Jesus era alguém incrível. E vocês podem concordar comigo, né? E ele tinha uma técnica de ensinar coisas que sempre quando ele ia falar alguma coisa muito legal, assim, algo transformador, ele sempre começava com uma história. Então, quando a gente vê na Bíblia Jesus iniciando com uma história, é porque logo depois ele vai vir com alguma coisa que é incrível, algum princípio profundo. E se a gente abrir lá, e se você quiser abrir comigo em Lucas 12, 22, a gente tem exatamente esse padrão. Jesus, ele está conversando com as pessoas e ele vira para essas pessoas que ele estava falando e ele começa a falar uma história, contar uma história. Ele começa lá no versículo 22 falando: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos. E aqui Jesus ele começa a dar um exemplo prático do dia a dia dos discípulos para eles entenderem exatamente o que Jesus estava falando. Ele falou: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Eu imagino que se Jesus ele estivesse em Campo Grande, ele ia falar assim: olha as araras aí. Elas não se preocupam com muita coisa, elas só se preocupam em voar e fazer o que elas têm que fazer. Eu acho que mais do que as araras, ele ia orar: olha as capivaras aí. As capivaras não estão preocupadas. As capivaras só se alimentam e vivem. E ele continua contando e falando sobre isso e fala: e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. E aí eu imagino Jesus vindo em Campo Grande olhando para os ipês, né? Olha os ipês ali. Os ipês que ficam tão bonitos. Eles crescem. Observa eles, olha para eles. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, viu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é ansioso ou ansiosa? Eu queria que você pegasse seu celular aí. Pode pegar o celular? Acendesse a sua lanterna. Mas não levanta ainda não, calma. Acendesse a lanterna do seu celular. E aí eu vou fazer essa pergunta de novo. E se você é uma pessoa ansiosa, que se acha ansiosa ou ansioso, eu queria que você levantasse. Você é alguém ansioso? Eu queria que você olhasse para o lado aí e para você ver que você não está sozinho. Ou sozinha. Pode abaixar, gente. Muito obrigado. A gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Se eu sou uma pessoa ansiosa, ou se eu sou alguém ansioso, eu sei que muita gente é assim. E eu não vou falar aqui sobre transtorno ou qualquer coisa desse tipo, porque eu não sou da área, eu não sei nada sobre isso. Graças a Deus a gente tem profissionais que trabalham nessa área e eles vão cuidar de você, trabalhar junto com você, passar remédios para você e você precisa se cuidar. O que eu vou falar aqui são daquelas ansiedades que nos alcançam durante o nosso dia a dia. Que talvez você fique sem dormir por causa disso. Ou talvez você acorde no meio da noite. Ou talvez você, num nível um pouco mais extremo, você começa a suar em um momento assim difícil que você não sabe o que fazer. Ou até, como já aconteceu comigo, você fica tão ansioso que sua barriga, seu estômago começa a doer. Alguém já sentiu assim? Alguém já passou por isso? Alguém já não conseguiu dormir à noite porque estava ansioso por alguma coisa? Ou preocupado por alguma coisa? Eu lembro 2 acontecimentos da minha vida onde eu posso exemplificar aqui para falar um pouquinho sobre a ansiedade. O primeiro acontecimento foi quando eu deixei que a ansiedade tomasse o meu coração. Eu lembro que eu estava num trabalho e esse trabalho era um ambiente muito difícil, muito pesado, muita cobrança.
Era um ambiente muito opressor, que tinha um chefe que trabalhava assim, e eu sei que eu ficava o tempo todo preocupado, porque eu não sabia se o trabalho que eu tinha feito, ou se aquilo que eu tinha executado naquele dia, tinha sido feito da maneira correta. Eu voltava para casa com medo e preocupado o tempo todo, eu não conseguia dormir. Eu ficava acordando durante a noite. Teve um dia à noite que eu acordei com o meu coração acelerado, tendo taquicardia. Porque eu estava muito preocupado, eu estava muito ansioso. Porque aquele ambiente fazia com que eu me sentisse assim. E eu achava que nunca está bom o suficiente, eu sempre ficava pensando em alguma coisa que eu devia ter feito. Aí eu ia para casa, aí quando eu ia dormir, eu falei, meu Deus, será que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer? Aí eu ficava pensando naquilo, eu não conseguia dormir. Aí eu tinha insônia, aí ia para o trabalho mais cansado, e aí era pior do que se eu fosse trabalhar num dia comum. Esse momento eu deixei que a ansiedade tomasse meu coração. E depois, olhando hoje para esse momento da minha vida, eu reparei que a ansiedade, ela tomou conta do meu coração porque eu simplesmente estava trabalhando por necessidade. Qual era a minha necessidade naquele momento? Eu estava prestes a casar. E a minha maior preocupação era, se eu perder esse emprego, o que eu vou fazer? Quem casou aí sabe, quem fez festa de casamento sabe que as coisas não são tão baratas assim, né? Então eu estava o tempo todo, eu ia para o trabalho e eu ficava pensando, Deus, se acontecer alguma coisa no trabalho, e eu lembro que esse chefe ele ficava falando, olha, eu vou ter que tomar alguma providência, se acontecer algum erro, se acontecer alguma coisa. E a providência para ele era a demissão. E eu ficava o tempo todo pensando para o trabalho, falando, Deus, se acontecer alguma coisa, eu vou ser demitido, e eu não vou conseguir pagar as coisas para o casamento, e como vai ser? E eu ficava naquilo, a ansiedade já tomando meu coração, E a primeira coisa que eu queria falar para você essa noite é que, quando você vive por necessidade, você vive o tempo todo com medo. E por você viver com medo, você fica o tempo todo ansioso. Eu estava indo trabalhar por necessidade, que era o quê? Que era pagar a conta. Se você vive na necessidade de correr atrás do seu trabalho para pagar boleto, ou se você vive na necessidade o tempo todo de agradar as outras pessoas, ou a necessidade o tempo todo de estar mostrando nas redes sociais que você está fazendo uma coisa super legal, ou que você vive na necessidade, talvez, de fazer uma viagem, porque você precisa fazer uma viagem, porque todo mundo que você conhece está fazendo viagem. Então, você precisa viajar para um lugar legal, você precisa mostrar nas redes sociais que você está viajando para um lugar legal. Então, você vive nessa necessidade. Ou comprar um carro. Ah, todo mundo que eu conheço tem um carro, então eu preciso ter um carro, então eu preciso trabalhar para comprar um carro, porque eu preciso ter esse dinheiro. Se eu perder meu emprego, eu não vou pagar a parcela do carro. E aí, eu fico o tempo todo com medo. Porque se alguma coisa acontecer, eu perco aquilo que supre a minha necessidade. E aí, se eu fico com medo, eu deixo que a ansiedade tome o meu coração. Essa é a primeira coisa. Se você está vivendo a sua vida por necessidade, se você está vivendo a sua vida baseado naquilo que você precisa suprir, naquilo que você precisa alcançar, porque você precisa daquilo, eu preciso disso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso ter isso, eu preciso viver dessa maneira, eu preciso ter esse status, eu preciso ter essa roupa, eu preciso ter esse celular. A segunda maneira que você pode escolher viver é segundo o seu propósito. É segundo um objetivo, segundo um chamado, segundo uma vocação, segundo um propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Se você for olhar para o texto, a gente volta para o texto agora, olha o que Jesus fala. Ele fala de dois exemplos. Ele usa os corvos e ele usa as plantas do campo, os lírios do campo. E o que Jesus está falando, ele está dizendo, olha, sabe os corvos, é corvos ou corvos? Ninguém sabe? Corvos ou corvos? Os pássaros, sabe? Os pássaros. Os pássaros, eles estão vivendo e sendo pássaros. Eles estão sendo aquilo que eles foram criados para ser, eles estão sendo aquilo que eles foram gerados para ser, eles estão sendo pássaros, e eles se preocupam em ser pássaros, eles estão vivendo o propósito deles, eles não estão preocupados se amanhã eles vão ter o que comer. Eles não estão preocupados se amanhã eles vão ter o que fazer se chover, ou se amanhã eles vão ter algo para dar para a família deles. Eles não estão preocupados, eles estão preocupados em ser pássaros, porque eles foram criados para ser pássaros. A mesma coisa os lírios. Os lírios estão preocupados em ser lírios, em crescer, em ser plantas e ser bonitos como eles foram feitos para ser bonitos. É nisso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados se amanhã eles vão ser lançados no fogo, como Jesus fala. Se eles vão deixar de existir, se amanhã vai ter chuva para alimentar a terra. Eles não estão preocupados. Então, eles não estão buscando as necessidades deles. E Jesus não fala que eles não precisam disso. Eles precisam disso. Só que eles não estão buscando isso.
Isso é uma necessidade para eles viverem, mas eles não estão buscando, eles estão buscando ser o propósito para o qual eles foram criados, para o qual Deus criou a vida deles, criou a existência deles para eles serem. Então, quando a gente fala sobre viver segundo o seu propósito, a gente está falando, você precisa saber qual é o seu propósito, para que você deixe de viver segundo as suas necessidades. Quando você descobre o seu propósito, você começa a viver a partir do propósito que você foi criado, você vai ter sim necessidades, mas você não vai precisar buscar essas necessidades. Aí, a coisa muda completamente. Porque se você começa a ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua família, para a sua escola, fazer qualquer coisa, e você está vivendo segundo o seu propósito, você está pensando, o que Deus quer que eu faça naquele lugar? Como Deus quer que eu trabalhe naquele lugar? Como que Deus quer que eu vá para a minha faculdade? Como Deus quer que eu viva na minha família? E eu começo a viver segundo o meu propósito, e eu não começo a me preocupar se a conta precisa ser paga, se o boleto precisa ser pago. Eu não preciso me preocupar se algo está acontecendo na minha vida. Eu não preciso me preocupar se o que eu estou postando nas redes sociais está super legal ou não, porque eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em viver segundo o propósito para o qual eu fui criado. Eu estou preocupado em viver se o que eu estou fazendo é exatamente aquilo que Deus sonhou para a minha vida e planejou para a minha vida e imaginou antes da criação do mundo. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida antes da criação do mundo? Antes de Deus pensar em criar o mundo, Ele pensava em você e Ele falava, eu tenho um plano para você. Jesus pensava isso sobre você, Deus pensava isso sobre você. E quando a gente vive de acordo com esse propósito, a gente entende que a gente precisa de coisas, mas a gente não vive a base disso e a busca disso, porque a gente está preocupado em viver o nosso propósito. E aí, se eu vivo o meu propósito, eu não preciso ter medo. Se eu vivo exatamente onde Deus quer que eu esteja, fazendo exatamente o que Deus quer que eu esteja fazendo, eu não preciso ficar com medo, porque eu estou exatamente onde eu devia estar, porque eu nasci. Eu não tenho medo do que vai acontecer amanhã, eu não tenho medo se amanhã eu vou perder o emprego. Porque se eu perder o emprego e eu estava vivendo o propósito de Deus, é porque Deus está me direcionando para outro lugar, e meu propósito vai ser em outro lugar, então não me preocupo com isso. Eu não tenho medo se vai acontecer alguma coisa na faculdade. Eu não tenho medo do que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não tenho medo se algo acontecer na minha vida, se eu for para tal lugar. Ele usa os lírios, ele fala que os lírios eles são belos, mas no dia seguinte eles podem ser lançados ao fogo. Eu não tenho medo de ir para um local onde eu posso ter algum risco de vida. Eu não tenho medo disso, porque eu estou vivendo segundo o propósito. Eu estou exatamente onde Deus gostaria que eu estivesse, fazendo exatamente o que Deus gostaria que eu estivesse fazendo. E aí, se eu não tenho medo, eu não me preocupo. Eu não fico ansioso ou ansiosa. Eu não fico pensando o que vai acontecer. A gente tem duas maneiras de viver, segundo a nossa necessidade ou segundo o nosso propósito. E viver dessa maneira é uma escolha. É uma opção. E olha, isso não tem nada a ver com você ser cristão ou não, você ser salvo ou não, porque existem pessoas salvas, cristãs, que são queridas, que são santas, que vivem uma vida de santidade, mas estão vivendo segundo a necessidade e não segundo o propósito delas. Se a gente volta lá para o texto, e a gente vai lá para o final do texto, lá no versículo 32. Jesus ele fala assim, ele dá o exemplo, ele dá o princípio, e ele fala assim, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ele fala isso lá no final do que a gente leu, lá no versículo 32. Antes disso, subindo um pouco, ele fala assim, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam. Quando você vive segundo a necessidade, e aí você vive com medo, e aí você é ansioso ou ansiosa, você está vivendo exatamente como aquelas pessoas que não conhecem a Deus. É isso que Jesus está falando. Porque aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem sim segundo a necessidade delas, porque elas só conhecem isso. Elas não conhecem o propósito de vida delas, elas não conhecem para o qual elas nasceram, elas não conhecem o Deus soberano sobre todas as coisas que tem um plano para a vida delas. E elas vivem segundo a necessidade. Então eu vou trabalhar para que eu tenha dinheiro para no final de semana eu poder gastar. E pagar a conta, e comprar coisas, viajar. Eu vou para a faculdade porque eu tenho que me formar naquele emprego, porque depois que eu sair de lá eu vou ganhar muito dinheiro. Ou aquele emprego que as pessoas gostam na sociedade e acham super legal.
Eu preciso ter um carro porque eu preciso me deslocar, eu preciso estar bem, né? Eu preciso aparecer bem. Então, o que Jesus está falando é, se você é uma pessoa que vive por necessidade, é igual, como se você não acreditasse em nada do que eu faço na sua vida. É como se você não acreditasse no poder que eu tenho, é como se você não acreditasse que eu sou capaz de sustentar você. É isso que Jesus está falando. Ele está falando, não vivam como essas pessoas, porque vocês não são essas pessoas. Vocês não são essas pessoas. Quem aqui crê que Deus pode fazer milagres? Você crê realmente nisso? A sua vida é vivida de acordo com isso? A sua vida, você anda com ela entendendo que você está indo em direção a alguma coisa que você pode olhar e falar, isso não tem solução, mas você tem um Deus que pode solucionar esse problema? Você realmente crê nisso? Porque o que Jesus está falando é que se você crê nisso, você está vivendo segundo o seu propósito. Se você não crê, você está igual às outras pessoas, vivendo segundo a necessidade. Por quê? Porque você olha para as coisas que estão à sua volta e para as circunstâncias. E ele vai falar lá no final, não tenham medo, não tenham medo. Jesus, ele sabia que a pessoa que vivia por necessidade, ela vivia uma vida de medo. Ele sabia disso, ele fala, não tenham medo. E sabe por quê que nós não precisamos ter medo? Ele vai completar na frase, ele vai falar assim, pequeno rebanho. Quando ele fala pequeno rebanho, ele está dizendo que nós somos o rebanho dele. Todo rebanho tem um quê? Além de ovelhas. Tem o quê? Um pastor. O que o pastor faz com o rebanho? Qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça de pastor e rebanho? Cuidado. Jesus está falando assim, olha, não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenham medo, porque vocês são as minhas ovelhas. Não tenham medo, porque eu sou o pastor de vocês. Não tenham medo, porque eu cuido da vida de vocês. Não tenham medo, eu estou cuidando de vocês. E ele continua falando, ele fala, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai. Qual que é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você pensa em Pai? Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Amor. Ele está falando, não tenham medo, porque eu cuido de vocês e eu sou o pai da vida de vocês, eu amo vocês. Não tenham medo porque eu sou o pastor e estou olhando por vocês, eu estou com a minha mão poderosa sobre a vida de vocês, cuidando da vida de vocês, e eu amo vocês porque eu sou o seu pai. E ele continua falando assim, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Todo reino tem o quê? Um rei. O rei tem que poder no reino? Todo poder. O que Jesus está falando, eu vou ser repetitivo proposital, ele está falando assim, olha, não tenham medo, porque eu sou o pastor e cuido de vocês, porque eu sou o pai e amo vocês, e porque eu sou o rei de todas as coisas. Então, o que vocês precisarem, eu vou dar para vocês. Eu vou entregar na sua mão. Todas essas necessidades, como eu usei os exemplos agora, elas vão ser supridas, porque eu sou dono de tudo. Eu tenho todo domínio sobre os meus pés, eu sou todo poderoso, a minha mão poderosa está sobre você, então eu vou dar tudo que vocês precisam. Vocês não precisam ter medo. Para de se preocupar, para de ser ansioso, o que vai acontecer. Eu amo vocês, eu cuido de vocês, e eu sou dono de todas as coisas. Eu sou dono de tudo, e eu vou dar isso para vocês. É por isso que a gente não precisa ter medo. Porque se nós temos medo, é sinal de que nós estamos vivendo uma vida por necessidade. E quando nós temos medo, nós andamos ansiosos o tempo todo. A gente não sabe o dia de amanhã. E se eu tenho medo do que vai acontecer amanhã, eu não estou seguindo o meu propósito. Eu estou preocupado e eu fico ansioso. Mas Deus sabe o dia de amanhã. Eu não tenho controle, mas Deus tem. Eu não consigo, mas Deus consegue. E essa pessoa que consegue, que tem um controle, que sabe, que é todo poderoso, que domina sobre os céus e a terra, é o meu Pai, me ama e cuida da minha vida. Como que eu posso andar com medo se essa pessoa, que é Jesus, está sobre mim, com a sua mão poderosa, cuidando, me amando, me suprindo em todas as minhas necessidades? Como eu posso andar ansioso assim? Se eu creio nisso verdadeiramente, assim como a gente levantou a mão, que crê que realmente Deus faz milagre, se eu creio nisso, eu tenho uma vida segundo o propósito que Deus estabeleceu para mim. Agora, se eu vivo uma vida sem crer nisso, eu estou vivendo a vida igual a qualquer outra pessoa, que vive para suprir as necessidades. E aí eu fico o tempo todo com medo. Eu queria que você se perguntasse aí, quando você sai da sua casa de manhã, qual que é o sentimento que está no seu coração? Quando você acorda pela manhã, o que te motiva a levantar da cama?
que faz com que você acorde de manhã e levante da cama? Qual que é o sentimento que você sente no seu coração? O que é aquilo que pesa sobre você? O que é aquilo que vem à sua mente? É a primeira coisa que vem à sua mente. O que eu estou falando não é que você deve estar no lugar errado, não. Às vezes você está no lugar certo, só que sua ótica está sobre a perspectiva da necessidade, quando Deus quer fazer coisas através da sua vida naquele lugar. Quando eu passei por uma outra situação, eu lembro que eu falei que tinham duas histórias, né? Uma história que eu fui consumido pela ansiedade, que foi essa história que eu contei. E a segunda foi quando eu passei por um momento onde eu deixei a ansiedade de lado. Eu estava em um outro trabalho já, e esse trabalho era ok, assim, era bom, era legal, eu já estava casado. E aí eu comecei a orar para Deus. Falei, Deus, qual que é o papel que o Senhor tem para a minha vida? Onde o Senhor quer me levar? Qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? E aí me veio um sentimento muito forte de largar aquele emprego. Eu já estava trabalhando em algumas coisas por conta, e eu senti um desejo, e eu senti uma direção de Deus para eu largar aquele emprego. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, como que eu vou largar a estabilidade do emprego, com carteira assinada, com tudo que tinha lá, para me lançar em algo que eu não faço ideia do que vai acontecer, me arriscar nisso. Eu estava recém-casado e a gente tinha acabado de comprar o nosso carro, que é o carro que a gente tem hoje. A gente tinha acabado de comprar. Então eu tinha adquirido uma dívida recém-casado. E recém-casado, quem sabe, também sabe que a coisa aperta um pouco. Você tem que economizar no máximo, suar, para que dê tudo certo. E aí eu falei, como que eu vou deixar esse emprego, a carteira assinada, aquilo que eu ganho, para me lançar em algo que eu não faço ideia? E aí eu comecei a ficar preocupado com isso. E aí Deus me trouxe esse mesmo texto que eu li para vocês, Lucas 12. E Ele falou para mim, olha, por que você está preocupado? Se essa é a direção que eu estou te dando, não deixe que o medo tome conta do seu coração e a ansiedade tome conta do seu coração. Porque se preocupe em cumprir o seu propósito, porque as necessidades vão vir. E aí eu tomei essa decisão, e foi uma decisão muito certa, alguns anos atrás, e graças a Deus, Deus supriu tudo, todas as necessidades. Eu lembro até que a Mari, na época, falou assim, não, vamos, faz isso, eu estou com você e tal. Depois ela me confessou que ela estava morrendo de medo também, eu não sabia. Mas foi algo que me motivou na época. Existem dois textos que eles se complementam na Bíblia, que a gente está lá em 1 João. 1 João 4,18, ele fala assim, no amor não há medo. Vocês conhecem essa passagem, vocês já ouviram várias vezes. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que João está falando aqui, ele está falando, olha, quem tem amor, quem tem um amor verdadeiro, quem é completo em amor, quem está aperfeiçoado no amor, essa pessoa não sente medo. Essa pessoa caminha sem medo. E aí, um pouco antes, o próprio João ele vai falar assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que João está falando nesses dois versículos é assim, olha, se Deus está sobre a sua vida, o perfeito amor, o verdadeiro amor, você não tem medo, o medo é lançado fora. Se você está diante de Deus, caminhando com Ele, entendendo o seu propósito, o medo é lançado fora, você não tem mais medo. Por você não ter mais medo, você não anda mais ansioso ou ansiosa. Você não caminha mais desse jeito. Existe uma passagem, a gente volta para Lucas agora, e Jesus ele vai contar algo, na verdade Lucas vai contar sobre algo que Jesus passou, que a gente vai finalizar aqui, e eu quero que você preste bastante atenção nesse texto aqui. Lucas 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria ficou sentada perto de Jesus, tendo um relacionamento com Ele. Maria ficou sentada perto daquele que me dá propósito de vida. Maria ficou sentada ouvindo aquele que é a fonte de vida. Maria ficou sentada ouvindo aquele que lança fora todo medo, que lança fora toda ansiedade, que me traz existência e propósito de vida. Maria ficou sentada aos pés de Jesus. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Marta, você está ansiosa. Marta, você está com muitas coisas para fazer por causa da necessidade que você tem que cumprir esse trabalho. Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Maria entendeu que ela só conseguia encontrar propósito tendo um relacionamento com Jesus. E encontrando esse propósito, ela sabia exatamente o que fazer da vida dela. E ela poderia andar uma vida sem medo, sem necessidade. Enquanto que Marta estava lá, focando no trabalho que precisava ser feito. E olha, Jesus ele não fala que o que Marta estava fazendo não era importante. Ou não precisava ser feito. Mas o que ele estava falando era: Marta, não foca na necessidade. Esquece a necessidade. Vem ter um relacionamento comigo, porque em mim você vai descobrir propósito. E aí você vai poder viver sem medo, sem ansiedade, caminhando como você deve caminhar. Maria sabia disso e Maria decidiu e escolheu exatamente isso. Eu queria chamar a banda aqui, por favor. Maria entendeu que somente estando próximo do verdadeiro Deus, o medo dela seria lançado fora. E ela seria amada, cuidada, e ela não ia se preocupar, porque o rei de todas as coisas estaria sendo o rei da vida dela. O inimigo, o diabo, o inferno, os demônios, eles não estão preocupados se você não tem uma vida santa. Isso é uma preocupação deles sim, eles se preocupam com isso, eles trabalham isso. Mas hoje, a maior preocupação que o diabo tem tido é simplesmente deixar que você viva a sua vida a partir das suas necessidades. Quando você começa a fazer as coisas e começa a ser colocado coisas na sua frente, você acha que precisa fazer aquilo, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, o seu tempo é consumido. E o que você tem de mais precioso, lembra que Jesus falou que a gente não pode acrescentar nem um minuto à nossa vida? Se a gente não pode acrescentar nem um minuto à nossa vida, o nosso tempo ele tem que ser dedicado naquilo que ele precisa ser dedicado, que é estar com Jesus, porque Ele é que me traz propósito, e Ele é que me tira o medo, e Ele é que faz com que eu viva sem ansiedade. É isso que o diabo está fazendo, ele está jogando um monte de coisa na nossa frente, e falando, vocês precisam disso, você precisa fazer aquilo. E a gente vivendo segundo a nossa necessidade, esquecendo o propósito pelo qual a gente foi criado. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, eu queria que você, se essa palavra foi para você, eu queria que você fechasse os olhos agora. Eu queria que você começasse a orar nesse seu lugar, mas eu não queria que você fizesse uma oração simbólica ou uma oração mínima, só para responder porque eu estou pedindo que você faça isso. Eu quero que você verdadeiramente creia naquilo que você está orando, porque a palavra fala que se você não crê, você está vivendo como alguém que não me conhece. Porque existe um Deus de amor, existe um Deus de cuidado, e existe um Deus que é dono de todas as coisas, que Ele está sobre a sua vida com a mão poderosa dEle. E se você crê realmente nisso, e você tem vivido uma vida de ansiedade, medo, é nesse momento que isso vai ser lançado fora. É nesse momento que Deus vai vir com o poder dEle, já que Ele é todo poderoso e dono de tudo, sobre a sua vida e lançar fora. E talvez você esteja perdido, sem propósito. Fala, tudo bem, eu entendi, mas eu não tenho propósito. Vá para Jesus, porque Ele vai te dar propósito, Ele vai te dar direção, Ele vai te falar o que você precisa fazer. Esteja aos pés de Jesus, é isso que Ele está falando. Esteja aos meus pés sobre a minha vida. Comece a orar no seu lugar. Mas eu quero que você ore com fervor. Com fervor não estou falando para você gritar não, mas assim com intensidade, com ousadia. Com fé mesmo sobre aquilo que você está falando, porque a palavra ela é verdadeira e ela pode vir sobre você e transformar a sua vida. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Se você não sabe o que orar, começa a cantar essa música. Começa a dizer que eu sou o teu Deus. A ti pertence a minha vida. É no Senhor que eu encontro propósito. É no Senhor que eu encontro tudo aquilo que eu preciso.
Vem aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Vem aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Alguém aqui que falou, eu quero esse Deus para minha vida. Eu quero ter essa fé, eu quero crer nisso. Eu quero poder caminhar dessa forma. Eu quero poder caminhar sem medo, sem ansiedade, sabendo do meu propósito. Alguém aqui deseja fazer isso na sua vida? Alguém aqui, levanta sua mão para eu te ver, para poder orar por você. Alguém aqui que fala assim, eu não quero mais viver dessa forma. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Eu não quero mais acordar à noite desesperado, preocupado com o dia de amanhã. Eu não quero mais poder ter insônia. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não aguento mais viver assim. Mais alguém? Eu queria convidar vocês dois para virem aqui, para eu orar pela vida de vocês. Se vocês quiserem vir aqui, eu queria orar pela vida de vocês. Pela senhora também que levantou a mão, se quiser vir aqui na frente, eu queria orar pela vida de vocês. Infelizmente a gente não pode se abraçar, eu não posso descer aí, estar com vocês, mas eu queria orar pela vida de vocês. Eu queria que a igreja levantasse suas mãos e orasse pela vida deles aqui. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, Pai. Como nós lemos na Tua palavra, o Senhor é um Pai que ama, que cuida e é Rei sobre tudo. E eu quero te pedir por essas 3 pessoas que vieram aqui, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha sobre a vida deles, Pai. E talvez o Senhor transforme a vida deles de uma maneira normal ou talvez de uma maneira sobrenatural, mas eu tenho certeza que o Senhor pode transformar a vida deles poderosamente, porque a Sua palavra diz isso e nós cremos na Tua palavra. Nós cremos naquilo que o Senhor é, nós cremos naquilo que o Senhor fez, no poder que o Senhor tem. Então nós oramos por eles aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Vocês podem sentar. Muito obrigado pela vida de vocês.